Boa tarde, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março. Bem, irmãos, como sempre, em toda quarta-feira, embora na quarta-feira passada eu não consegui fazer o vídeo, mas nessa quarta-feira, como sempre, nós temos uma pequena meditação e essa meditação normalmente é baseada no livro Minha Consagração Hoje, da escritora Ellen White. Hoje eu gostaria de meditar em alguns versos bíblicos. Nós sabemos, irmãos, que nos últimos dias nós temos recebido muitas mensagens e pedidos de oração por muitas pessoas que estão sofrendo, irmãos na fé também, que estão sofrendo com a Covid, que estão passando alguns problemas sérios de saúde, alguns internados, alguns que faleceram. Isso nos traz um grande pesar. No Salmo 125, verso 1, a Bíblia Sagrada nos diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor. Mas o que quer dizer isso? O que não se abala? Está dizendo que aqueles que confiam em Deus não ficam doentes? Não morrem? É isso, irmãos? Não, não é isso. O que está dizendo é que aqueles que confiam verdadeiramente em Deus, mesmo que adoeçam, mesmo que morram, continuarão confiando em Deus. Continuarão confiando em Deus. Existe um personagem bíblico que nós precisamos sempre lembrar dele nessas horas difíceis. O nome dele é Jó. Jó, como nós sabemos, foi um personagem bíblico que era um homem justo, um homem temente a Deus, como diz lá no livro de Jó. Jó perdeu tudo o que tinha. Ele não perdeu pouco, ele perdeu tudo. Completamente. Perdeu as posses, perdeu os bens, todos que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu tudo. E mesmo assim, perdendo tudo, ainda não era compreendido por sua esposa e pelos seus amigos. Todos achavam que ele tinha um grande pecado escondido. Jó sabia que não. Jó tinha um relacionamento íntimo com Deus. Esse relacionamento que nós precisamos ter. Mesmo na hora mais difícil de sua vida, Jó disse em capítulo 13 de Jó, verso 15: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Começo do verso. Ainda que ele me mate, nele eu vou esperar, nele eu confiarei. Em algumas versões, nele eu confiarei. Essa confiança que nós precisamos ter em Deus, irmãos. Por que Deus confiava tanto em Jó? Vamos pensar ao contrário. Não só confiava em Deus, mas Deus também confiava em Jó. Por que Deus confia? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus aceitou o desafio de Satanás. Perante os anjos, perante os mundos, perante os homens, Deus aceitou o desafio de Satanás e disse àquele anjo maligno: eu permito que prove o meu servo Jó. Só não tira a vida dele. Por que Deus confiava tanto nesse homem? Para saber que ele passaria por esse teste terrível. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha com Jó um relacionamento íntimo de amizade. Você sabe quando você tem um relacionamento muito íntimo de amizade com uma pessoa e você sabe dentro do seu coração que você pode confiar nela? Deus confiava em Jó. Sabia que ele não iria traí-lo,
E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó. Ele continuou confiando em Deus acima de todas as coisas. E é isso que Deus pede de nós, irmãos, confiança nele. Salmo 121, verso 1 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o socorro. Devemos buscar mais firmemente a Deus em oração e súplica por nós, por nossos amigos, por nossos parentes, por mesmo aqueles que nós não conhecemos. Devemos buscar ao nosso Deus. Lembre-se do profeta Eliseu. Muitas vezes existem pessoas que pregam que se você aceitar a Cristo como teu Salvador, nada de mal vai te acontecer. Mas eu digo, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. O profeta Eliseu ficou doente. Quem era o profeta Eliseu? O profeta Eliseu é aquele que recebeu a capa de Elias quando seu senhor Elias, o profeta, foi elevado ao céu num carro de fogo. Deveríamos esperar o mesmo fim para Eliseu, que recebeu o espírito de Elias e serviu ao Senhor firmemente perante Israel? Mas o que aconteceu com Eliseu? A Bíblia nos diz assim no capítulo 13, verso 14: Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, ó carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu adoeceu de uma doença mortal. Eliseu morreu. Morreu. Existe uma coisa muito nesse mesmo capítulo, muito interessante, que nós podemos ler aqui. Desculpe, foi o celular aqui que tocou. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas de Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a entrarem, um homem vira uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu, se levantou sobre seus pés. Que interessante, não é mesmo? O homem estava morto e só ao tocar os ossos de Eliseu ele ressuscitou. Os ossos de Eliseu tiveram o poder, que Deus tinha dado àquele homem para ressuscitar. Mas Eliseu morreu doente, mas confiante em Deus. Ellen White faz sobre esse capítulo, ela faz um pequeno comentário que eu gostaria de ler antes de terminarmos. Ela diz assim: não foi dado a Eliseu seguir o seu mestre num carro de fogo. Sobre ele o Senhor permitiu que viesse uma prolongada enfermidade. Durante as longas horas de sofrimento e fraqueza humana, sua fé permaneceu posta nas promessas de Deus, e ele sentiu sempre em torno de si mensageiros celestiais de conforto e paz. Como nos altos de Dotã, ele vira os exércitos circundantes do céu, os carros de fogo de Israel e seus cavaleiros. Estava ele agora cônscio da presença cheia de simpatia dos anjos e foi sustentado. Que possamos, irmãos, fortalecer a nossa fé nesse momento difícil e que possamos sentir a presença dos anjos ao nosso lado. Que Deus abençoe a todos e oremos, irmãos, com fé e vamos consagrar nossas vidas a Deus. Em nome de Jesus, eu peço por todos nós que a nossa fé não desfaleça nunca. Em nome de Jesus. Amém.